Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco de cabelo branco. Eu estou usando uma camisa azul e branca com laser escuro e atrás de mim é uma janela com desenho. Você acabou de assistir o vídeo da nova equação, que é a forma que nós trabalhamos, e esse treinamento faz parte do programa Novas Perspectivas, e nós temos o objetivo de ajudar no desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Aí você está assistindo o nosso programa de hoje sobre o fechamento do ano, então vamos tocar nos temas do fechamento do ano. A sessão será gravada, a gravação será enviada para vocês, e o mais importante, quem fizer mais perguntas, que ainda não ganhou chocolate, vai ganhar chocolate. E aí pode nos acompanhar nas redes sociais. Com isso, vamos pedir para nossos panelistas de hoje se apresentarem. Paula, você quer se apresentar? Está no mudo, Paula. Um minuto só. Não, a gente não está te escutando, Paula. Acho que está no mudo. Talvez vamos voltar para você. Vamos voltar para você, Paula, em um minuto. Vamos para Jéssica. Jéssica, você quer se apresentar? Bom dia, pessoal. Sou a Jéssica Vinck. Para quem já esteve aqui, acho que é a minha terceira ou quarta vez no webcast do Kira, então talvez eu não seja tão nova assim no webcast. Bom, eu sou uma diretora aqui da Price, eu tenho 12 anos de experiência, eu trabalho junto com o Kira na área de Capital Markets e também tenho uma alocação na parte de área técnica aqui da PwC. Para dar a descrição, eu sou loira, branca, tenho uma parede que até agora eu não sei a cor direito, se é rosa, se é cinza, eu sou meio dislexa nas cores aqui, daltônica, enfim. Mas espero contribuir aí com as questões de fechamento que sejam relevantes aí para todos vocês. Legal, obrigada, Jéssica. E o Cristiano, você quer se apresentar? Bom dia a todos e a todas, eu sou o Cristiano Santos, sócio aqui da PwC, da área de mercado de capitais e consultoria contábil, da área técnica. Já apresento costumeiramente aqui as sessões, então acho que a maioria de vocês já deve ter em algum momento tido alguma palestra aqui comigo, né? Sou pele clara, olhos verdes, careca, e estou com uma camiseta preta, com fundo de parede. Legal, obrigado, Cristi. E Paula, aí nos avisa se você... vamos ver se a gente consegue voltar para a Paula. Se consegue resolver o som. Se não, Paula, tranquilo, então vamos... a gente não está escutando, Paula, então vamos continuar. E qualquer problema, Paula, se quiser vir depois aqui para a minha sala, e aí você usa meu micro. Hoje, para o programa Novas Perspectivas, me deixa só voltando onde estava os slides. Então, dentro da sua micro tem uma aba de Novas Perspectivas, que tem as principais dúvidas. Altamente recomendável usar Google Chrome. Para esse programa, registrou para fins de pontuar. Aliás, vale a pena citar que o processo de pontuação está mudando. Opa, Paula. Você está me ouvindo? Isso. Desculpa te interromper, era só para testar mesmo. Não, tranquilo, pode se apresentar agora. Paula, tá joia. Desculpa, pessoal, tive algum problema técnico aqui. Bom, então, meu nome é Paula Romano, eu sou branca, tenho os cabelos pintados de loiro, original não é verdade. Estou usando um vestido azul, uma parede branca atrás de mim, e eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu tenho mais de 20 anos de carreira na área tributária, atualmente sou sócia da PwC na área tributária, e já trabalhei com imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, IPI, inovação tecnológica, preço de transferência, enfim, quando não tinha essas divisões que tem hoje em dia, né?
Então, todos os dias estamos aqui para aprender. Isso. É que, na verdade, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, né? A gente fazia várias coisas sem ter colocar o nome certo. Não certa, né, Kira? Isso, exatamente. Legal. Mas, então, vamos voltar aqui para a parte logística. Só para falar no processo este ano de registro dos programas dentro do CFC, o processo está mudando e, portanto, o processo para sair as aprovações dos vários programas, acho que para todos os programas no Brasil está mais demorado que normal, e aí nós estamos até, por conta disso e dado a incerteza que nós temos das aprovações, estamos fazendo mais eventos. Então, a gente tem mais 2 eventos programados para este ano e para as pessoas que precisam de pontuação para fins do CRC. E aí, qualquer dúvida, inclusive se você quer registrar outras pessoas para fins de registrar os convites, a nossa e-mail aqui é br_novasperspectivas@pwc.com. Nós estamos nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter, para PwC Brasil, para fins do programa Novas Perspectivas. Temos nosso site, onde você pode acompanhar e se inscrever no site, onde tem as divulgações dos próximos eventos. E também tem nossa playlist no YouTube, onde você pode acessar os vários eventos que nós fizemos. Estamos agora no final do nosso 6º ano de Novas Perspectivas. A gente tem feito, acho que este ano a gente tem feito, normalmente a gente faz uns 40 webcasts por ano, então a gente tem um conteúdo bastante grande de treinamentos. E aqui tem, por exemplo, os últimos 10 que a gente fez, tem aqui o link para a gravação no YouTube, onde você poderia acessar. Inclusive, a própria apresentação, você pode já entrar no seu micro e na aba da apresentação, você pode pegar e já baixar a apresentação. Semana que vem vamos falar dos instrumentos financeiros. Sempre no final do ano a gente tem uma série de perguntas e desafios na área de instrumentos financeiros. Então vamos fazer um especial para os desafios dos instrumentos financeiros no final do ano. Então a gente vai passar para as várias áreas que a gente tem, que a gente historicamente tem encontrado dúvidas e problemas na área de instrumentos financeiros. As publicações, nós temos a publicação do PwC sobre o ilustrativo 2023. Essa versão está em inglês, acho que não temos a versão em português ainda, mas o interessante é que nessa ilustrativo tem 110 referências para clima. Então, já comentamos antes que o impacto de clima dentro das demonstrações financeiras está ficando cada vez maior. O vínculo entre os temas ESG e as demonstrações financeiras está aumentando cada vez mais. Aí tem o guia das demonstrações financeiras em português. Nós temos as normas do FRS aplicáveis a partir de 1º de outubro de 2023. Nós temos o link para o webcast trimestral norte-americano, para quem é subsidiário norte-americano. Nós temos também o webcast trimestral sobre temas de sustentabilidade norte-americano. Temos também o tema de divulgação sobre a reforma tributária, onde que está aqui, que são os principais tópicos, mudanças. Aliás, vamos aproveitar também para perguntar para a Paula sobre a reforma. Paula, estamos ansiosos para escutar notícias sobre a reforma, mas obviamente vamos te questionar isso daqui a pouco. Combinado. Já estou me preparando psicologicamente aqui. Isso, legal. E aí tem a nova norma de transfer pricing, que já saiu, a nova lei de transfer pricing já aplicável para este ano. Temos também o novo tratamento tributário para subvenções, que
que é a proposta de mudança também para as posições de verificação daquele benefício de juros sobre capital próprio. Temos a adoção de um novo padrão relatório do ESG. E também temos o tema do impacto global do CSRD. Se você está pronto, quem tiver operação subsidiária nos Estados Unidos tem o risco de ser pego por essa norma. E essa norma, ele é a norma ESG mais sério, que se você tiver dentro do escopo dessa norma, você teria que apresentar um relatório ESG para 2024 e cobrindo 10 tópicos. Então, é um desafio bastante relevante. Nós temos também o anexo ESG do P3. Nós temos aí o CPC, o edital do CPC sobre créditos de descarbonização. Nós temos também o CPC 24 sobre a regra do modelo do Pilar 2 e também dos acordos de financiamento de fornecedores. Também temos a norma contábil para este ano de contrato de seguro, inclusive essa aqui para qualquer contrato de seguro, e poderia haver contratos de seguro em não seguradoras. Temos também o material de FRS, a publicação de FRS, lembretes para o final de ano, e também temos uma outra publicação de itens que você não consegue ver do FRS que a Jéssica vai cobrir depois. Aí nós temos a publicação também do Resolução 23. Aqui é um tema interessante, que responsabilidade de administração sobre as entidades auditadas. Aqui, para lembrar, a CVM tem cobrado o relatório do auditor assinado. Então, aí tem uma questão que seria bom alinhar com o auditor, como que a companhia disponibiliza o relatório do auditor assinado para fins da CVM, para mostrar que o relatório estava assinado. E vinculado com isso também, né, é a questão que tem várias empresas têm feito mais que uma versão do DFP. Isso tem que lembrar que sempre que tem vai arquivar DFP, que o auditor precisa analisar antes o DFP por completo, antes que seja arquivado. E aí tem a nova equação. E aqui tem o link para os detalhes da nova equação, que você viu o vídeo de 15 segundos no início do webcast, e aqui tem o link para explicar como que nós procuramos soluções inovadoras para os desafios que encontramos nos dias de hoje. E aí, talvez nesta aqui, talvez a gente faz nossa pesquisa tradicional agora. E aí, será que a gente consegue liberar a pesquisa para a gente... Aí, daqui a pouco, deve estar chegando para você as perguntas. E aí, a gente agradece todo mundo que poderia participar e contribuir com as respostas. E o objetivo aqui é para a gente identificar as áreas que a gente deveria estar focado em termos do nosso evento de hoje. Então, a primeira era quais regulamentações societárias que você considera como sendo os mais relevantes. E aqui já temos o resultado, temos regulatórios mais relevantes. Aqui, então, por longe, mais relevante é a adoção ou seja, a definição da CVM e CFC, da adoção do padrão do novo relatório ESG. E aí, essa aqui tem destacado
dentro da pesquisa. Aí nós temos também votos para novo regime fiscal, no teto dos gastos, no marco regulatório dos ativos digitais. O Senado aprova o projeto de regulamento do mercado de carbono, projeto de lei 412. Nós temos também a parte das facilidades na abertura de empresas e a contabilidade para pequenas e médias empresas, que tem votos também, mas por longe aquela que tem uma votação é aquela do novo padrão, novo relatório ESG, que talvez para este final de ano não vai ser as empresas já vão ter que começar a se preparar para isso e a gente já está recebendo bastante demanda para pedir para fazer diagnósticos dos efeitos e requerimentos dessa nova norma, e até tem gerado bastante dúvidas sobre a aplicação e tamanho do efeito dessa norma. Então isso que tem conseguido maior número de votos. Aí tem sido poucos votos para o item G, que é redução do quórum para a deliberação de sócios. Então, pesquisa número 2, quais são as regulamentações do CVM que vão gerar maior impacto para você? Então, aqui, regulamentação específica do CVM. Então, nós temos tido este ano o novo arcabouço de regulamentação de ofertas. Nós temos a definição do CVM do novo padrão do ISSB, do novo relatório ESG. Nós temos o novo macro-regulatório dos fundos de investimento, o CVM 175. Nós temos novos termos de governança, na resolução 168, criptoativos, o parecer 40, e item F, a alteração das novas regras envolvendo companhias seguradoras, CVM resolução 194, e a orientação CVM sobre coisa julgada, que tem impactado termos fiscais, ou não se responder. E aqui, pelas respostas, nós temos a maior número de votos vindo também para o novo relatório ESG. Realmente, o novo relatório ESG, talvez a complexidade e profundidade desse relatório vai ser um desafio, especialmente porque ele pede para a divulgação da estratégia da empresa e da governança da empresa tem sobre os termos ESG, também com as riscos e oportunidades e aí tem tudo parte de mensuração e expectativas vinculadas com esses itens. Aqui estamos na pesquisa número 3, quais são os 2 tópicos quentes globais do GFS que se aplica a sua empresa para aqui é o 4º trimestre de 2023. Ou seja, o que você acha que vão ser os impactos mais relevantes? Impactos agora para o fechamento, seria impactos de alta inflação, mudança climática, se a disputa na Ucrânia, na Gaza e sanções, de países de hiperinflações, o novo nome de contratos seguros, mudanças esperadas na legislação tributária, a reestruturação de dívidas, o teste de recuperação de ativos, não se responder. Ou talvez muitas pessoas estão aqui para escutar a Paula falar sobre as mudanças esperadas na legislação tributária para decidir o que eles vão fazer para o final de ano. Mas, só coisa boa, só coisa boa. Só coisa boa, que bom. Essa aqui é a forma que nós classificamos sua participação, Paula, se a notícia é boa ou não. Senão eu vou levar pedrada aqui, preciso da boa notícia, não pode ser. Isso, exatamente. E aqui, você pode ver que o maior número de votos é para as mudanças esperadas na legislação tributária, além do item de potenciais testes de cooperação. Sempre no final do ano o pessoal faz o teste de cooperação e sempre acaba sendo um tempo de estresse, especialmente
talvez nos anos onde o crescimento não tem sido tão destacado e as expectativas talvez não tenham sido tão optimistas. Agora chega o número 4, quais são os temas fiscais mais relevantes para o fechamento do segundo trimestre. Então, aqui, a lista dos tópicos tributários. Nós temos a opção A, a transação tributária do ágio. Opção B, o matéria processual relevante, votos ministros aposentados. O sexto, usando o Selic, de base imposto de renda e contribuição social. D, decisão do STF de co-julgado e nova lei de preço de transferência. F, regime monofásico, PIS/COFINS. O G, redução das alíquotas do imposto de renda referente a investimentos via fundos, o MP 1137. O não sei responder. E maior número de votos aqui nós temos para itens, a decisão do STF de co-julgado e a nova lei de preços de transferência, que tem sido destaque aqui. E aí temos um número de votos menores para a transação tributária do ágio, para a exclusão do Selic na base de imposto de renda para depósitos judiciais, também o regime monofásico e a redução de alíquotas de imposto de renda referente investimentos via fundos. Mas aqui os dois com maior número de votos têm sido a decisão do STF de co-julgada e também da lei de preços de transferência. Então, e talvez Paulo tenha algumas surpresas para nós. Como sempre, tem algumas novidades adicionais para tratar. Aí nessa e também o número também aumentou bastante de novo de votos para a transição tributária do ágio. Então, com isso, vamos para o próximo item. Então, a última pesquisa aqui. O que você espera da reforma tributária de consumo? Ainda, Paulo, temos bastante gente esperando esta reforma tributária de consumo que vai sair do papel este ano e vamos ansiosamente esperar seus comentários sobre isso. Mas antes disso, vamos colocar aqui a pesquisa sobre o que as pessoas esperam desta reforma tributária. Nós temos as vários anos de transição, ou seja, sistemas antigos e novos em paralelo. Nós temos o processo de cobrança simplificado depois da transição, consolidação de vários tributos numa alíquota única, menos disputas entre as áreas do governo, municipal, estadual e federal, sem alteração relevante no cargo total fiscal, a IOF cobrando em todos os, ou seja, vai ser cobrança todos os atos da cadeia produtiva. G não são cobrados nas exportações e são cobrados nas importações. H, o princípio do destino, ou seja, a arrecadação vinculados ao local do consumo. I não vai ter reforma e J não sei responder. Então, tem poucas pessoas que votaram aqui que não vai ter reforma, que é um bom sinal. Agora, eu não sei se talvez a questão seria quando que vai ter esta reforma, se vai conseguir realmente sair este ano. Estamos na expectativa que saia ainda este ano. Mas aqueles que têm maior número de votos é que vários anos de transição, ou seja, as pessoas estão olhando há uns vários anos no futuro de transição e também a consolidação de vários tributos, ou seja, vai ter uma redução no número de tributos devido a esta reforma. Acho que são itens que já têm sido alinhados. Aí tem um menor número de votos para processo de cobrança simplificado, menos disputas entre as áreas do governo e sem alteração relevante no total do encargo fiscal. Também tem votos para H, que é o princípio do destino. Legal. E acho que com isso, muito obrigado para todo mundo que votou na nossa pesquisa de aquecimento. E com isso, vamos para a apresentação. Acho que
Cristiano, você vai começar? Oi, Kiran, sim. Bom dia a todos. Na verdade, até antes da apresentação, né, eu não vou atrapalhar a apresentação da Jéssica e da Paula. Eu queria só deixar aqui um lembrete, né? A gente trimestralmente fala, e estamos falando hoje também de aspectos de fechamento, enfim, todos os pontos importantes que têm que ser trabalhados, mas é óbvio que a gente não tem a profundidade de entender cada situação, né? Pelo nível de perguntas que a gente vem recebendo aqui, a gente sabe que muitas vezes tem temas bastante peculiares e específicos. Então, para tentar apoiar aqui os nossos clientes, a gente lançou aqui uma solução que é o fechamento anual com qualidade e apoio PwC. Né? A ideia é tentar, a partir de um diagnóstico e mapeamento, né, da situação específica de cada cliente, que eu acho que todo mundo deveria começar a fazer, né? Seja com ajuda ou seja dentro de casa, é entender como mudanças regulatórias, mudanças em termos de normatização, posicionamento de reguladores, novas transações, vai afetar o processo de fechamento contábil, né? Traçar um plano, uma rota, implementar o plano e garantir que aquilo seja embutido no dia a dia do processo de fechamento a partir de então. Então, para aqueles clientes que tiverem interesse em conhecer um pouco melhor, nos envie aí mensagens. Aqui muito rapidamente, porque eu sei que alguns clientes às vezes me perguntam sobre indicação de pessoas para trabalhar. Eu sei que encontrar pessoas com expertise técnica nem sempre é tão fácil, né? E se aproxima aí o processo de fechamento com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a ideia aqui é a gente, dentro desses assuntos que a gente trata e de uma gama muito maior, oferecer esse serviço aqui de apoio aos nossos clientes. Então, a ideia em termos de abordagem, né? Ele encampa desde o processo de revisão das demonstrações financeiras, as divulgações incluídas, se elas são atualizadas e ajustadas aos requerimentos de reguladores e as alterações das normas que a gente foi comentando ao longo do tempo, revisão dos aspectos de julgamento crítico, principalmente para quem está sujeito à revisão de reguladores, seja CVM, seja SEC ou outro, porque são áreas de bastante escrutínio, né, num passado recente. Falar sobre temas emergentes que têm surgido, não só questões relacionadas a impacto ambiental, mas todos os outros temas, né? Você mesmo colocou aqui questões de seguros, mesmo para empresas que não são de seguros, e aí uma série de possíveis entregáveis, e cada solução vai ser ajustada às necessidades dos clientes. Então, aqui é uma oportunidade de estarmos juntos nesse processo de fechamento. Só queria trazer aqui essa mensagem para aqueles que se interessarem em conhecer um pouco melhor, nos contactem aqui através dos canais do chat e nos farão chegar até vocês. Era isso, Kira. Obrigado, Cris. E acho que é importante dizer que a gente espera que essa metodologia seja uma metodologia que as empresas deveriam estar usando de qualquer forma, que fazer seu diagnóstico das mudanças que teve no ano, as novas normas e as novas transações, focar nesses itens para já fazer, antecipar os desafios que vai ter no fechamento, as mudanças nas informações financeiras, e que isso já tem, ou seja, que as empresas já estão montando sua minuta de demonstrações para o final do ano. Então, a metodologia é bastante interessante para todo mundo utilizar. Eu acho que agora está com Jéssica. Isso aí, Kira. Obrigada. Bom, pessoal, então a ideia aqui é a gente falar hoje um pouco de assuntos que são relevantes para o fechamento de 2023. Pela pesquisa aí do Kiran, eu já percebi que eu tenho que cuidar do meu tempo para deixar bastante tempo para a Paula, porque todo mundo está super interessado em entender quais são as mudanças de regulamento de tax. Concordo, eu também estou super interessada, estamos juntos. Então eu vou tentar aqui meu melhor deixar essa apresentação da parte contábil mais interessante para vocês continuarem aí ligadinhos
até a Paula entrar com o que vocês realmente querem saber. Brincadeiras à parte, vamos passar aqui pela agenda. Então, a ideia hoje, eu vou passar um pouquinho com vocês sobre novas regulamentações, depois a gente vai falar um pouquinho quais são as novidades contábeis, novos standards, amendments de standards já existentes. Eu trouxe também aqui esse item de outros assuntos contábeis, que a gente vai falar um pouco sobre aquela apresentação que o Kieran lá no começo falou que a PwC Global publicou recentemente. E aí a gente vai chegar na cereja do bolo, que são as novidades fiscais, onde a Paula vai falar um pouco mais para vocês sobre o que está acontecendo nesse ambiente que todo mundo quer saber, né? Então vamos lá. Para a gente começar aqui nessa questão de novas regulamentações, a gente pensou em trazer assim, um tema que pela pesquisa também deu para a gente ver que é super relevante, né? Que está super em alta, que é essa questão das regulamentações ESG. E todas as companhias deveriam estar atentas a essas questões. E esse slide a gente tentou preparar ele de uma forma bem gráfica, né? Vocês podem ver aí os círculos, para ficar claro que se a gente pensa uma companhia brasileira, além dela ter que considerar tudo que está prescrito na resolução do CFC 1710, que já entrou em vigor em 6 de novembro, dependendo do ambiente regulatório que a companhia atua ou as subsidiárias atuam, a companhia também vai ter que avaliar a regulamentação de outros órgãos reguladores. Então, aqui a gente trouxe aqui a resolução CVM 193, que foi emitida, né, e já é aplicável também para as companhias abertas. A gente trouxe também aqui a questão das normas específicas para a União Europeia, que, só para vocês entenderem, acho que foi em 31 de julho, se eu não me engano, a União Europeia adotou os standards, né, relacionados à sustentabilidade para todas as companhias que são sujeitas ao Corporate Sustainability Reporting Directive, que é o CSRD. Então, aqui que vocês estão vendo aqui no slide, o significado de CSRD é Corporate Sustainability Reporting Directive. Por fim, mas não menos importante, claro, a gente também tem aqui as companhias que são sujeitas às regras da SEC. Por enquanto, a gente ainda não tem a regra completa, tem toda uma questão, todo o mercado está esperando também para saber como que vai ser, para entender quais são as possíveis diferenças entre norma internacional, regra SEC, União Europeia, mas, por enquanto, a gente ainda não tem todo esse cenário. Mas eu acho que, para ser bem objetiva aqui, a gente tentou trazer esse slide para lembrar mais uma vez sobre a complexidade que a gente tem quando a gente está falando de ESG e que é extremamente importante que as companhias estejam preparadas ou estejam se preparando, né, para todas essas mudanças que estão vindo nas regulamentações, porque se a gente for pensar até por esse slide, do jeito que a gente trouxe aqui, é muito difícil uma companhia poder falar, não, eu não vou ser impactado pelas regras ESG. Assim, não sei que tipo de companhia realmente não vai ser impactada. Então, acho que esse é o principal ponto que a gente quis trazer aqui. E aí, Kira, não sei se você quiser falar mais alguma coisa, como eu sei que você está super envolvido, né, nos projetos de ESG, passo aí a palavra se você quiser deixar mais algum recado. Talvez algumas outras reflexões. Eu estava pensando, escutando você considerando que as empresas vão ter que reportar os temas ESG na cadeia de valor, ainda que você mesmo não esteja, por exemplo, uma empresa listada, mas você fornece para uma empresa listada, provavelmente você vai ser cobrado por informações ESG, porque a empresa listada vai ter que reportar na sua cadeia de valor. E a segunda coisa é o impacto, o reflexo que está tendo nas demonstrações financeiras também. Acho que com os temas ESG vão ser criado um relatório adicional que vai ser vinculado vai ser apresentado no mesmo momento que as demonstrações financeiras, com vários dados financeiros lá dentro. A expectativa também seria que tem um maior nível de divulgação dentro das demonstrações financeiras do reflexo desses itens. Concordo plenamente. Isso aí, então fica aí, mais uma vez, a lembrança de quão importante é esse assunto, né, para que todas as companhias estejam se preparando. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre ESG, que acho que é o tema mais quente, a gente também trouxe esse segundo slide aqui, que traz as principais novas regulamentações que foram emitidas entre 2022 e 2023. E aqui a ideia não é a gente passar item a item, porque se a gente for passar item a item, a gente não vai terminar hoje. Mas a ideia é trazer essa lista para vocês terem acesso a essa lista também, lembrar que esses são assuntos novos, são assuntos relevantes para todos os preparadores de demonstração financeira
Então, da outra vez que eu entrei no webcast, no dia seguinte, na quinta-feira, era um feriado. E quando eu fui passar uma lição de casa, eu fui bem legal e falei, olha, uma lição de casa, mas pode ser feita na segunda-feira. Hoje não tem feriado amanhã, então fica aqui uma lição de casa para amanhã, pessoal. Avaliem. Hoje eu não tô tão legal, hoje eu não vou deixar para Exatamente. segunda-feira. Eu não sei se a gente te convida de volta, Jéssica, você está sendo muito cruel nos seus pedidos. Não, mas eu tô trazendo... Não, porque eu tô trazendo a informação aqui, então eu tô ajudando. Não, Kira, você tem que ver como positivo. A gente só é rígido com quem a gente gosta. Essa é a minha linha de raciocínio. Mas brincadeiras à parte, pessoal, acho que é interessante realmente avaliar essa lista, né? Ver o que é importante. Acho que até lembrando um pouco da metodologia que o Cristiano passou agora, você faz primeiro esse diagnóstico, né? Esse assessment do que é aplicável ou não, e aí você avalia qual assessment, qual o possível impacto, e aí você implementa as mudanças. Então, acho que até o programa de trabalho que a gente desenvolveu é muito aplicável também para a companhia aplicar essa mesma metodologia, né? E aqui, Kira, mais uma vez, não sei se você quer destacar algum item específico ou se a gente pode continuar, porque são bastante itens, mas de repente tem alguma coisa aí que você já sabe que é importante destacar. Isso. Não, acho que já tocou alguns desses temas que você considera como mais importantes, mas vamos em frente. Então... Agora a gente vai falar sobre o assunto que eu particularmente gosto muito, então, novidades contábeis. Esse slide a gente já trouxe antes, né? Mas eu acho que é importante agora a gente repassar mais uma vez. E assim, nesse slide a gente trouxe o quê? Do lado esquerdo, vocês estão vendo as normas que já entraram em vigor em 1º de janeiro de 23, e do lado direito a gente tem as normas que vão entrar em vigor depois de 31 de dezembro. Eu fiz esse slide dessa forma porque, como vocês sabem, né, além das companhias terem que avaliar novas normas ou amendments que já estão em vigor, as companhias também precisam divulgar quais são as normas que vão entrar em vigor depois do final do exercício e qual seria o possível impacto, né, dessa nova norma ou dessa alteração de norma já existente. Considerando aqui que eu tenho que deixar tempo para a Paula, para ela poder falar sobre o assunto que vocês querem realmente saber, eu decidi focar aqui em 2 itens para a gente poder deixar o tempo adequado aí para a Paula poder falar da parte de tax. Então, eu vou começar aqui falando dessa questão da nova norma do IFRS 17. E aí, até um pouco que o Kiran já comentou, o Cris comentou também, eu acho que a gente tem certeza que o impacto mais relevante vai ser para as seguradoras, porque é uma nova norma completamente diferente, demonstração financeira completamente diferente, mas o que eu queria lembrar aqui é o que a gente já até falou, né? A nova norma, ela não é aplicável somente para as seguradoras, não somente as seguradoras podem ter impacto. Então, a gente pode ter casos que uma companhia não é uma seguradora, mas ela tem algum contrato que poderia ser considerado um contrato de seguro. E aí um exemplo clássico que eu vi muitas discussões sobre isso enquanto eu estava em Londres, porque como uma nova norma, a gente tem um grupo lá em Londres que faz toda essa avaliação das novas normas e impactos. E uma discussão que eu via demais lá era contrato de garantia, para avaliar se o contrato de garantia realmente se enquadrava no FRS 9 ou FRS 17. Então, assim, as companhias podem ter algum tipo de contrato que com certeza não vai chamar contrato de seguro, mas pode ser que se você avaliar os riscos que estão relacionados, enfim, atende a definição de contrato de seguro. E se atende a definição de contrato de seguro, então deveria estar no escopo do IFRS 17 e a companhia deveria fazer toda a avaliação seguindo IFRS 17. O segundo item que eu achei importante comentar, que acho que é super importante para esse momento que a gente está de elaboração de demonstração financeira, são os amendments do IAS 1. Bem resumidamente, né, o objetivo desses amendments foi melhorar a divulgação de políticas contábeis e também de ajudar os preparadores de demonstração financeira a saberem distinguir melhor o que é uma mudança na estimativa contábil e o que é uma mudança na política contábil. Então, aqui, se a gente pensa na prática, o que eu diria que é esperado, né, quando a companhia lê o Amendment 1, a primeira coisa sabe aquelas políticas contábeis que ou ficam no começo da demonstração financeira ou no final? Esse amendment, ele deixa claro que essas políticas deveriam ser somente aquelas que são realmente relevantes para o leitor da demonstração financeira. Então, acho que a lição de casa aqui é pegar a DF,
olhar quais são as políticas contábeis que estão sendo divulgadas e avaliar se essas políticas contábeis realmente são relevantes, e o contrário também. De repente, está naquele copy and paste, né, copiando e colando dos anos anteriores, e está faltando alguma coisa super relevante que, de repente, deveria estar e não está na DF. Então, acho que primeiro ponto que eu queria destacar é esse. E o segundo, essa questão da definição, né? Por que é importante a gente ter uma clara distinção entre o que é uma mudança de política contábil e o que é uma mudança de estimativa? Como vocês devem saber, quando você tem uma mudança de estimativa, essa mudança de estimativa, ela é aplicada prospectivamente. Você não precisa aplicar retrospectivamente, voltar nos anos anteriores. Já quando você tem uma mudança de política contábil, ela tem que ser aplicada de forma retrospectiva. Então, se você define que uma mudança é uma mudança de estimativa, ela vai ter um impacto. Se é uma mudança de política, ela vai ter outro. Então, vale a pena que as companhias leiam esse amendment para entender o que mudou, fazer essa avaliação das políticas contábeis e também avaliar, principalmente agora, no final do ano, pode ter muita mudança de estimativa por questões de, enfim, como o ambiente está, né? Então, avaliar o que é mudança de estimativa, o que é mudança de política contábil e lembrar que estimativa não é retrospectiva, mudança de política contábil é retrospectiva. Bom, agora outros assuntos contábeis. Aqui nesse item eu trouxe 2 publicações que eu queria falar com vocês. Então, quando eu pensei, né, o que eu posso levar, onde eu posso obter informações de assuntos que são relevantes, eu lembrei que a gente tem essa publicação anual da PwC, o link está aqui e também está lá no começo, que o Kiran passou, né? Essa publicação ela é muito interessante, recomendo que vocês abram essa publicação para dar uma olhada, porque além de falar quais são os principais assuntos, eu trouxe aqui 6 assuntos que eu achei mais relevantes, mas além de falar dos principais assuntos, ela também traz as novas normas contábeis, que já entraram em vigor, que entrarão em vigor. Então, assim, é uma publicação muito interessante para quem está preparando a demonstração financeira. Falando um pouquinho dos 6 assuntos aqui que eu achei interessante trazer, né? Então, primeiro, riscos geopolíticos. Quando a gente pensa, a gente tem a questão agora que todo mundo sabe, teve recentemente, né, a guerra, eu vou chamar de guerra aqui, na faixa de Gaza. Além disso, a gente sabe que ainda tem todo o conflito Ucrânia e Rússia. Tem várias questões geopolíticas que podem ter um impacto na demonstração financeira. E aí, de repente, aqui, nesse primeiro momento, quem está me ouvindo vai falar, não, mas a gente está aqui no Brasil, não tem impacto, não tem nada a ver comigo isso. Na verdade, a gente tem que sempre que pensar que a companhia pode ter clientes que estão sendo impactados, pode ter questões de sanções relevantes que eles não poderiam, que a companhia não poderia estar tendo nenhum tipo de programa, enfim, com aquele cliente por conta de sanções. Então, assim, é importante avaliar esses riscos geopolíticos, é importante avaliar se tem algum cliente que está impactando, se tem algum fornecedor, de repente sua cadeia de fornecedor precisa mudar porque vinha de algum lugar que está sendo impactado pela guerra. Então, acho que esse primeiro ponto ele é bem importante para ser feita essa avaliação mesmo, né? O segundo item que eu trouxe aqui, que eu achei bem interessante, que eu acho que é super aplicável nesse momento, são as divulgações relativas à inflação e taxa de juros. Até pelo contexto que a gente está, né, enfim, se a gente fosse pensar, se me perguntassem há 3 anos atrás, quando a gente estava no Covid, você acha que a gente vai ter 2 guerras? Não, acho que ninguém esperava o que está acontecendo agora. Então, o ambiente econômico está muito devagar, a gente está vendo os Estados Unidos que não tinha inflação, tendo inflação. Então, a gente está num momento de muita incerteza. E quando a gente tem tanta incerteza, taxa de juros altíssima, inflação acontecendo em vários países, a gente tem que avaliar se a gente está fazendo a divulgação da forma correta. Então, os testes de sensibilidade, está sendo considerado tudo que deveria, o teste de impairment, eu estou avaliando corretamente as taxas, enfim, tem muita coisa muito assunto contábil que pode ser impactado por essas questões de alta da inflação e taxa de juros. O terceiro item aqui, acho que também está super alinhado com o que a gente veio falando e com o que vocês estão sentindo que são os pontos mais relevantes aí, mudanças climáticas e conectividade entre relatório de sustentabilidade e o relatório financeiro. Aqui, acho que o que eu queria chamar a atenção muitas companhias já estão fazendo relatório de sustentabilidade há anos. Então, quando você já tem ali o seu programa de esse é o meu relatório de sustentabilidade, aqui é a minha demonstração financeira, e algumas companhias acabam fazendo um processo completamente separado. Aqui é o time que faz isso, aqui é o time que faz isso. Eu acho que aqui é importante entender que as regras
elas estão querendo que a gente tenha esse objetivo de divulgar as informações de uma forma mais consistente. Então, de repente, o que você divulga no relatório de sustentabilidade, talvez o lugar não é estar na DF mesmo. Muita coisa não é para estar na demonstração financeira. Então, avaliar o que é para estar na demonstração financeira e o que é para estar na demonstração financeira está adequado com o que eu estou divulgando no relatório de sustentabilidade. Quando a gente pensar na governança, né? A gente falou um pouco sobre isso no webcast que eu participei da outra vez. Governança. Se você tem uma estrutura de governança para sua demonstração financeira, seu relatório de sustentabilidade deveria ter a mesma governança, porque dessa forma você garante que tem aí a sinergia, a conectividade entre os dois relatórios, que a companhia não vai estar divulgando nada totalmente diferente na demonstração financeira e no relatório de sustentabilidade. O próximo item que eu também achei interessante trazer, economias hiperinflacionárias, até por como a gente está no mercado agora, a gente teve muitos países que entraram como economias hiperinflacionárias que não eram antes. Então, acho que aqui o recado nessa publicação, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que a lista está lá. Se a lista não estiver lá, tem um link para a lista, né, das economias hiperinflacionárias. E acho que aqui o recado é avaliar se vocês não têm alguma subsidiária, de repente, que agora está num ambiente onde é considerado uma companhia hiperinflacionária, porque quando a gente pensa na aplicação do IAS 29, ele é um standard complexo, tem que refazer toda a demonstração financeira da subsidiária, então demanda muito tempo, tem que ter uma divulgação adequada na demonstração financeira consolidada, caso tenha realmente um impacto, né? Então, acho que aqui o que eu queria deixar de recado é avaliem se não tem alguma subsidiária de vocês que está num ambiente onde tem uma economia hiperinflacionária. O próximo item, acho que também acabou casando com a pesquisa do Kiran, essa publicação ela traz alguns pontos de atenção para a realização do teste de impairment para ativos não financeiros. Eu achei super interessante, acho que, mais uma vez, estou fazendo aqui a propaganda porque eu realmente gosto dessa publicação, acho que ela é relevante. Se vocês derem uma olhada, tem um pouco mais de detalhe, tem link para a norma, então acho que tem pontos, não esqueça de lembrar disso, então assim, é muito interessante mesmo. E, por fim, um tema que a gente já falou aqui é a questão da identificação de contrato de seguro, porque o contrato de seguro, ele não precisa estar escrito contrato de seguro, não precisa ser emitido por uma seguradora. A gente pode ter contrato de seguro que não tem o nome contrato de seguro, mas que quando a gente avalia, atende a definição e deveria estar sendo contabilizado de acordo com o IFRS 17. Bom, acho que é isso aqui que eu queria passar para vocês. O link está aqui, o link está no começo. Considerem essa publicação, que ela é muito, muito importante, eu diria, para esse momento agora de fechamento, né? Aqui, agora, esse segundo slide, mais uma vez, né, quando eu estava pensando, o que eu vou trazer de assuntos relevantes? Quando eu olhei a publicação anterior, ela tinha um link para essa publicação que é super nova da PwC, acho que foi publicada final de novembro, ou foi 2 de dezembro, eu não lembro. É super nova essa publicação, que eles trazem o Key End Reminders, Accounting Items That You Cannot See. Traduzindo ao pé da letra, seria coisas que você não vê ou coisas que podem ser esquecidas. E aí, quando eu trouxe esse slide, eu escolhi também, acho que é legal vocês entrarem nessa publicação para dar uma olhada. Tem vários itens, tem mais itens do que eu estou trazendo aqui, eu trouxe os que eu achei mais relevantes, mas é uma publicação muito legal porque ela traz essa provocação, né, da questão de que é muito mais fácil a gente revisar o que foi feito para ver se tem alguma coisa errada, do que lembrar ou conseguir identificar alguma coisa que não foi feita. Então, acho que a ideia aqui é isso, né? Lembrar que a gente tem alguns assuntos relevantes que, às vezes, por ter tantos outros assuntos relevantes também, ficam ali escondidos, a administração esquece de olhar e eles são assuntos importantes. Então, para a gente começar a passar aqui, esse primeiro item que a gente vai falar agora é a questão de passivos relacionados à garantia financeiras. E aí está muito em linha com o que a gente falou da questão da adoção do IFRS 17. Porque depois da adoção do IFRS 17, as companhias elas têm que aplicar ou IFRS 9 ou IFRS 17 quando a gente está falando de garantia. Tem uma avaliação a ser feita. E assim, o que acontece? Antes, muitas companhias que conseguiam se enquadrar no IFRS 4, ou até era feito um teste ali de adequação de passivo, que ele estava muito baseado no IFRS 4 e também bem consistente com o que tinha no IAS 37, a companhia não registrava um passivo. Mas agora, com essa nova norma, com o IFRS 17, com o IFRS 9, pode ser que as companhias tenham que reconhecer um passivo pela primeira vez. Então, essa é uma mudança relevante, significativa, e essa seria uma mudança de política contábil
que seria aplicada retrospectivamente. Então, acho que aqui o recado avaliem quais são as garantias que são fornecidas para avaliar se realmente não tem alguma coisa ali que deveria estar seguindo FRS 9, deveria estar seguindo FRS 17, qual norma eu tô, qual é o impacto na minha demonstração financeira. O segundo item que a gente tem aqui são os contratos onerosos. Então, só lembrando aqui um pouquinho do conceito, né? O contrato oneroso é um contrato onde os custos para o cumprimento daquele contrato, das obrigações contratuais, né? Eles excedem os benefícios econômicos do contrato. Então, pensando mais uma vez no que eu já falei aqui, né? Nesse momento, a gente sabe que tem muita incerteza no ambiente econômico, tem muitas questões que estão impactando as companhias de uma forma bem negativa. Se a gente olhar como está a bolsa, se a gente olhar como que várias companhias estão indo, a gente consegue ter uma noção de que as coisas não estão tão bem. Quando a gente tem essa questão de impacto nas companhias, a gente tem que avaliar se de repente não tem algum contrato que antes era um contrato ótimo. Eu fiz um contrato de compra com preço fixo, ele é ótimo, mas de repente por algum motivo agora, aquele contrato ele se tornou oneroso, ou até acho que o contrário é mais possível, né? Você tem um contrato de venda com preço fixo e agora o seu preço deveria ser muito maior do que o preço que você fechou há anos atrás. Então, essa questão acho que o recado que eu quero passar aqui é avaliem se tem algum contrato que deveria ser caracterizado como um contrato como um contrato oneroso, para que esse contrato seja refletido da melhor forma nas demonstrações financeiras. Agora falando um pouco sobre o terceiro item aqui, a provisão para reestruturação, mais uma vez lembrando um pouco do conceito, só para a gente poder entrar no tema, o que é uma provisão para restauração, né? Ela tem que ser reconhecida quando você pensa que você vai ter algum custo no futuro para poder restaurar algum ativo. Então, tem vários tipos de provisão para restauração, mas pensando aqui na prática, o que pela publicação do Global foi visto é que muitas companhias estão esquecendo de um assunto importante que a gente já falou bastante antes, que é, por exemplo, a gente tem muitas companhias, quando elas têm um contrato de arrendamento, o arrendatário ele pode fazer melhorias no ativo alugado, mas muitas vezes esses contratos também incluem obrigações para que o arrendatário devolva o ativo no final da mesma forma que recebeu no início do contrato. Então aqui o lembrete está sendo feita alguma melhoria de ativo, seja de arrendamento ou, enfim, algum contrato que tenha, avaliar se esse contrato também não requer que a companhia também faça a restauração daquele ativo para que ele seja entregue da mesma forma que ele foi no começo do contrato. E se sim, aí você avalia qual seria a provisão para restauração que tem que ser contabilizada. Acho que esse é o principal recado aqui, porque foi visto que esse é um assunto que acabou passando em algumas companhias. Próximo item aqui, passivo de recompra de ações. Mais uma vez, como vocês devem saber, né, as companhias elas podem ter algum tipo de programa de recompra de ações, onde a companhia vai até um banco ou corretor e fecha um contrato para adquirir as ações da companhia que estão no mercado. E neste item especificamente, o que foi visto é que algumas companhias, até mesmo sem intenção, esqueceram de registrar passivos financeiros que deveriam ter sido contabilizados, porque quando a gente pensa que a companhia, se ela tem um contrato que contém uma obrigação de comprar suas próprias ações, que seja por dinheiro ou pela entrega de um outro ativo financeiro, esse contrato gera um passivo financeiro. Então, acho que o recado aqui avaliem, tem recompra de ação na sua companhia? Tem. Avalie se a contabilização está sendo feita corretamente, se o passivo está sendo reconhecido. Então, acho que esse é o principal recado aqui. Agora, indo para o penúltimo item, apresentação de ativos e passivos em base líquida. Eu coloquei ativos e passivos, mas lembrando aqui, quando a gente fala de apresentação em base líquida, a gente pode ter ativo e passivo que são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial. A gente pode ter receita e despesa que são apresentados de forma líquida na demonstração do resultado. A gente pode ter os fluxos de caixa que também podem ser apresentados de forma líquida na demonstração do fluxo de caixa. Então, a gente considera os três quadros da demonstração financeira quando a gente está falando disso, não só o balanço patrimonial. E aqui, o que eu queria trazer, que é o que a publicação traz também, é a questão de que muitas vezes a compensação, a apresentação em base líquida, elas são proibidas. São poucas as exceções que a gente tem, que realmente tem alguma regra que ela ou expressamente exige que seja apresentado de forma líquida, ou uma regra que permite que seja apresentado de forma líquida. Então, acho que aqui o lembrete
avaliem o que está sendo apresentado de forma líquida, tanto no balanço, como na DRE, como no fluxo de caixa, e avaliem se, eu estou fazendo esse net aqui, eu estou apresentando imposto diferido líquido. Imposto diferido líquido. Tem uma regra que fala disso? Tem o ES12. Deixa eu ir lá olhar o ES12. O ES12 fala que é para fazer assim. Ok, então eu posso fazer assim. Estou apresentando um contrato de derivativo ativo e passivo. ES32, vou lá olhar no ES32, ver o que fala. Então, avaliem se tudo que está sendo apresentado de forma líquida está de acordo com a regra, porque muitas vezes também, quando é expressamente requerido ou permitido, a regra também traz alguns critérios específicos que tem que ser atendido para você poder compensar. Então, acho que esse é o principal recado aqui. Lembrem de avaliar se tem a regra contábil e se está de acordo. Último item aqui, antes da gente ir para os assuntos de tax, que vocês estão super interessados, arrendamentos implícitos. Esse ponto, quando eu li, eu falei, nossa, não acredito que isso voltou, porque em 2019, né, quando a gente teve a adoção da FRS 16, esse foi um assunto, assim, super discutido, mas parece que, foi tão discutido no passado que agora está passando, né, e a intenção aqui é lembrar do que não pode ser esquecido. Então, o lembrete aqui a gente pode ter alguns contratos que não têm a forma jurídica de arrendamento, ou de repente não é o principal objetivo do contrato ter um arrendamento, mas quando a gente olha a prática do contrato, ele tem algum ativo que ele é específico para o cliente, e o cliente paga por isso. Então, quando você olha esse contrato, ele pode ter um arrendamento embutido. Então, qual que é o ponto aqui, né? Até pensei, vou trazer um exemplo para ser bem clara, né? Então, um exemplo super comum. Você pode ter um contrato de prestação de serviço, e esse contrato de prestação de serviço, ele prevê o uso de um equipamento específico que fica na fábrica, que fica no site do cliente, ou até que fica num lugar específico, mas tem um ativo identificável. Então, quando a gente fala, mas é um contrato de prestação de serviço, mas você vai ter que avaliar se, de repente, esse ativo, ele não está caracterizando um arrendamento. Então, avaliem os contratos principalmente, eu diria, de prestação de serviço, mas de repente pode ter algum outro tipo de contrato, para avaliar se ali você não tem um ativo que deveria ter sido contabilizado como um arrendamento, e aí você teria reconhecimento do passivo, do ativo, do passivo, que é completamente diferente de quando você reconhece só uma despesa por um contrato de prestação de serviço. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Acho que um recado importante a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo na companhia de vocês, cada companhia é uma companhia. Eu acho que é muito importante considerar quais foram as principais transações que aconteceram esse ano. Eu tive um business combination. Você vai ter que considerar as regras de business combination. Eu tive recompra de ações. Então, assim, acho que a grande mensagem que eu acho que eu quero deixar aqui, além de considerem as publicações que a gente passou, considerem o que eu falei aqui, avaliem quais foram os principais assuntos que aconteceram na companhia de vocês no ano, como que isso tem que estar divulgado, como isso tem que estar contabilizado, discutam com os auditores antes mesmo de ter a demonstração financeira fechada. Acho que o principal recado aqui se preparem, a gente já está em dezembro, né? Então tudo isso já tem que estar sendo discutido para ter uma demonstração financeira adequada. Lembrem de colocar as novas normas, lembrem de avaliar as divulgações, olhem acho que é público quando a PwC publica a demonstração financeira, a Illustrative Financial Statements, dá para ter uma ideia de como tem que ser feito. Então, acho que esse é o recado que eu queria passar aqui. Não sei, Kira, se a gente fala de perguntas agora, acho que não, né? Acho que a gente passa para a Paula. Você está no mute, Kira. Voltou. Oi, Jéssica. Isso. Vamos, Kira voltou. Deu uma intercorrência na internet. Exatamente. Eu só fiquei pensando quando você estava falando se você está ganhando comissão com Paula, porque tanta propaganda que a gente fez da fala de Paula, que alguém deve estar ganhando comissão por isso. Mas não, foi o resultado das pesquisas. A Paula não precisa de propaganda. Eu só estou baseando aqui a pesquisa. Quando eu vi o resultado da pesquisa, eu já percebi. Vou tentar manter isso bem interessante, porque a galera quer saber de imposto. Isso, legal. E nós temos várias
várias perguntas, mas talvez a gente vai vou tentar até escrever as respostas para a gente não tomar tempo aqui para a gente cobrir o parte fiscal. Combinado, vou ir olhando aqui também. Obrigada, pessoal. Obrigado. Então, Paula, depois de toda essa propaganda, tipo, ou seja, você tem um papel agora para desempenhar as expectativas que foram criadas pelas outras apresentadoras. Pois é, puxa vida, assim fica difícil, pô. Bom, queridos, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo funcionando, né? Sim. Tá joia. Bom, então temos uma agenda bastante cheia hoje, tá? Temas mais relevantes de 2023, vou fazer um apanhado geral. E aconteceram muitas coisas nesse último trimestre, tá? E algumas outras coisas que eu vou comentar aqui vão valer para a partir de janeiro de 24. Como a gente já está em dezembro, acho que é fundamental, apesar de não afetar o balanço de 23, fundamental que vocês já estejam preparados para o que está por vir em 2024, porque são questões de altíssima relevância, tá? Bom, em primeiro lugar, queria deixar claro que eu não paguei nenhuma comissão para a doutora Jéssica, mas a gente trabalha faz 20 anos juntas, então a gente é suspeita para falar uma da outra. Mas, enfim. Muito bom, muito bom. Então, obrigada, viu, Jéssica, querida? Subvenções para investimento. Então, pessoal, eu sei que vocês estão carecas de saber desse assunto, de ouvir desse assunto, mas eu tenho alguns tópicos muito objetivos que eu gostaria só de repassar, porque acho que vai afetar o balanço de 2023 e vai afetar as decisões do ano que vem e dos próximos anos em termos de expectativa de benefícios fiscais, tá? E eu acho que isso afeta todos nós. Então, para aquelas entidades que gozam de benefícios fiscais de ICMS hoje, ou gozaram nos últimos 5 anos, qual que é a primeira questão que precisa ser avaliada em termos de balanço, né? A decisão que foi proferida este ano, em 2023, sobre a exclusão da aplicação da discussão da subvenção para investimento para créditos presumidos, esse é um ponto muito importante, foi excluída nessa decisão porque foi sujeita a uma tese que se chama tese do Pacto Federativo. Para quem não está familiarizada com a tese do Pacto Federativo, o que estamos falando aqui é o seguinte: se eventualmente existe uma norma constitucional, e existe mesmo, que diz que a União não pode tributar as receitas do Estado, e se entendermos que toda a renúncia fiscal do Estado, né, em favor de um contribuinte, na verdade, é uma receita do Estado, a União não pode tributar a receita que é do Estado que está no balanço do contribuinte. Portanto, se eu reconheço no meu balanço uma receita de crédito presumido, que decorre de uma renúncia fiscal estadual, a União, ou seja, o Imposto de Renda e Contribuição Social, não podem tributar essa receita. Essa é a tese do Pacto Federativo, tá bom? Porque existe um pacto da federação dizendo que a União não pode tributar a receita dos estados. A decisão que veio esse ano falou assim, crédito presumido não entra na caixinha da discussão de subvenção para investimento. Entra na discussão de Pacto Federativo. Aí, qual foi a primeira pergunta que todo mundo me fez? Bom, entendi, é inaplicável, mas se é inaplicável, então eu não deveria constituir reserva para incentivo fiscal no patrimônio líquido para exclusão de créditos presumidos? Bom, isso é uma excelente pergunta. E eu acho que tem 2 aspectos aqui que a gente não pode deixar de mencionar. O primeiro aspecto é, como essa decisão só chegou agora, a maior parte das empresas que procederam à exclusão do crédito presumido nas bases do lucro real e do ICS e ILL nos últimos 5 anos, constituíram a reserva. Então a pergunta para eles vai ser, poxa, Paulo, então você não precisava ter constituído a reserva? Posso distribuir dividendos? E aí a segunda situação é aquela que vai excluir em 2023 se ela tem que constituir reserva ou não. Pessoal, uma coisa é a gente olhar para a jurisprudência e falar o seguinte, olha, essa decisão
ela é definitiva, o mérito já está julgado, já foram apresentados embargos e já teve decisão definitiva com trânsito em julgado. Que é, por exemplo, o caso da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que foi emoção até o final, né? Por quê? Porque a gente teve a circunstância da decisão de mérito em 2017 e só em 2021, acho que 2021, maio, é que a gente teve uma modulação dos efeitos e a modulação afetou grandemente a quantificação, certo? Então, minha recomendação aqui é ir sempre pelo caminho mais seguro. A gente está falando aqui de uma decisão importantíssima que foi julgado de abril de 2023, sobre o tema 182, que diz que crédito presumido, para crédito presumido se aplica a tese do Pacto Federativo, ou seja, não precisaria constituir reserva. Mas, se eu estivesse na cadeira de vocês, considerando, primeiro, que não teve ainda, que já foi apresentado embargos a declaração desse julgamento, que não temos ainda prazo para julgamento desses embargos, que podemos ter modulações de efeito aqui para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, que podem mudar o resultado das nossas discussões. Eu não tomaria a decisão em 2023, data base 2023, de distribuir dividendos oriundos de reserva de incentivos fiscais para créditos presumidos. Agora, existem bons argumentos para dizer que é distribuível? Sim, existem. E aí, eu coloco, e pessoal, veja, uma coisa é o que eu vou fazer como administrador, outra coisa é o que de fato, quais são os fatos com os quais eu tenho que lidar. Eu estou lidando aqui com um fato, uma evidência. A decisão falou, aplica a tese do Pacto Federativo. Mas, veja, como ainda não tem trânsito em julgado essa decisão, nem modulação dos efeitos, nem julgamento dos embargos, existe aqui um fator de insegurança. Agora, eu vou dizer para vocês que a insegurança mudaria a regra do jogo do 50% mais 1 para fins de CPC 22? Entendo que não, porque o mérito já foi posto. Mas isso é uma loteria. Então, eu queria só passar esse recado. Foram apresentados os embargos desse assunto, e nos embargos a Procuradoria já apresentou a tese de que essa discussão da tese do Pacto Federativo só se aplica para benefícios de ICMS existentes até 31 de dezembro de 2017, ou seja, até a entrada em vigor da MP, da Lei Complementar 160. Muito cuidado aqui com isso. Acho que minha recomendação nesse caso é reavaliem o tema, junto aos seus assessores jurídicos, junto aos seus auditores, antes de que haja uma distribuição de dividendos de um assunto que possa ter impacto ano que vem ou em outro ano, eventualmente em virtude de um julgamento de embargos da declaração, tá bom? Esse é um primeiro tema. O segundo tema é, essa decisão do STF julgou de uma forma bastante, digamos, obtusa, para não dizer confusa, que houve de fato uma equiparação dos benefícios de ICMS que pedem contrapartida, aqueles que não pedem contrapartida, para fins de consideração de todos eles como subvenção para investimento. Qual que é a consequência? É que todos eles são excluídos da base do lucro real. Não podemos deixar de notar que a decisão deixa claro que a Receita Federal a qualquer momento pode fiscalizar e te exigir que você demonstre que houve uma contrapartida ou que você efetivamente destinou os benefícios, o montante relacionado aos benefícios do ICMS a uma atividade não estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Como os termos são muito vagos nessas decisões, tudo fica muito em matéria de prova. Então, como as empresas têm se estruturado com relação a isso, para elas terem um caminho mais seguro? Tem pedido laudos, estudos, para quê? Para demonstrar que, apesar de haver uma equiparação da subvenção para investimento de custeio, ainda assim a empresa poderia provar que, tanto pelo fato dela ter constituído uma reserva no patrimônio líquido, né? Demonstrando que reservou aquele patrimônio e atendendo à norma da 12973, ela também usou, por exemplo, aquele capital como capital de giro para comprar estoque, para investir imobilizado, para contratar empregados, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então, acho que não podemos descartar
meios de prova sempre para estarmos bem amparados em caso de fiscalização, ok? Em que pese estejamos num cenário muito bom em termos de argumentações para excluir todos os benefícios fiscais de ICMS da base do imposto de renda, ok? Tanto em matéria de tese de pacto federativo, quanto em matéria realmente de subvenção para investimento, no âmbito do chapéu da tese do STJ, tema 182. Ótimo, entendi, Paula. Mas e aí, qual que é a novidade que eu não entendi ainda? A novidade é que foi apresentado os embargos de declaração. E como eu comentei com vocês, nesses embargos, eles estão discutindo alguns elementos. Estão discutindo modulação, pedindo modulação, discutindo pacto federativo com relação àquele assunto que eu comentei com vocês, de que só se aplica a exclusão no âmbito do pacto federativo para crédito presumido até 31/12/2017, que é até o advento da Lei Complementar 160. Eles estão discutindo diferenças entre os benefícios fiscais de ICMS, ou seja, crédito presumido e demais, no seguinte sentido: olha, essa discussão de grandeza positiva e negativa não é a questão aqui. A questão toda é a seguinte: se só se aplica o tema 182 de crédito presumido para benefício até 31/12/2017, dali para frente, então, entra na tese da subvenção para investimento e entra, então, na discussão da aplicabilidade da subvenção para investimento. Qual que é a pegadinha aqui? A pegadinha é a seguinte: por que para eles é vantajoso dizer que essa decisão, tema 182, não está pegando crédito presumido pós-2017? Porque se não está pegando, então não tem uma decisão da STJ garantindo que receita de crédito presumido é excluível na base do lucro real e está equiparado à subvenção para investimento. Não tem. É um buraco. E aí eu entro no próximo tema, que é o que esperar sobre esse assunto para 2024. Temos aqui 2 arcabouços jurídicos sendo discutidos, um em âmbito de um projeto de lei e outro medida provisória com o mesmo objetivo, que é não deixar mais que você exclua nenhum incentivo de ICMS da base do lucro real. E tributar para PIS/COFINS, revogando hoje a atual disposição que diz subvenção para investimento não tributa para PIS/COFINS. Então, considerando todos esses elementos, o que esperar de 2024? Primeiro, embargos à declaração, que podem ou não dizer que crédito presumido pós-2017 não está no âmbito do Pacto Federativo. Então, muita cautela aí na modulação, na decisão dos embargos. Muito, muito perigoso. Esse é o nosso risco. Esse é o risco real que a gente está correndo. Segundo, em havendo a prevalência do entendimento de que crédito presumido deveria ser considerado como no âmbito da discussão da subvenção para investimento, então a MP 185 de 2023 passa a ser aplicável para crédito presumido também. Aí eu falei assim, mas Paula, por que você achava que não aplicava para crédito presumido a MP 185? Vou explicar para vocês. Porque a MP 185 sempre fala da palavra subvenção para investimento, subvenção para investimento. Se eu entender que crédito presumido não se aplica à discussão de subvenção para investimento, tudo que a MP fala sobre receita de subvenção não é crédito presumido. E se eu disser que todos os outros benefícios, que é redução de base, crédito otorgado, redução de base, isenção, etc., eu não tenho a contabilização de uma receita no resultado, eu não consigo ver nessa MP 185 aonde ela vai impactar ou ela vai enxergar no balanço esse valor a não poder mais ser excluído no cálculo do lucro real. Mas isso é tema para uma outra discussão muito mais profunda e muito mais comprida. E eu recomendo fortemente, pessoal, não é querendo fazer propaganda, não. A gente fez recentissimamente um evento só sobre falar de subvenções, abordando todos os aspectos em maior profundidade possível, com os advogados do Maria de Oliveira. O link está no YouTube, tá? É só colocar lá, subvenções, PwC Brasil, Maria de Oliveira, tem lá no YouTube. É 1h30 só discutindo esse assunto. Super recomendo, tá? Então é isso que nos espera para 2024. Muitas emoções. Aqui nesse material vocês vão ver que tem um resumo do que a MP fala. Eu acho que não vai dar tempo da gente passar tudo, tá, Kira? Porque é muita coisa. Só falo uma coisinha para vocês. Só tem um item que eu vou falar disso. Extinção do crédito fiscal.
na MP estão propondo que você não exclua mais nenhum benefício do ICMS da base do lucro real, certo? Eles estão propondo que você tribute e você ganhe direito a um benefício de crédito fiscal a 25%. Só que ele vai terminar em 2028. 28! A gente tem 23, daqui a 5 anos, tá, pessoal? Não vai poder excluir mais nada. Excluir não vai poder nem mais ter o crédito. Excluir já vai acabar ano que vem, se passar. Agora, nem crédito fiscal a partir de 2028. O que isso, a gente ficou pensando aqui, qual que é o impacto disso? O impacto é o seguinte, em 28, fazendo aqui um link com a reforma tributária, a gente vai estar bem no meio do prazo de transição, não vai? Que é de 2026 a 32, final de 32. Em 28, vai ser justamente o ano em que a alíquota do IBS vai começar a crescer e a do ICMS vai começar a reduzir. Então, os benefícios fiscais de ICMS já vão começar a ser afetados por uma redução gradual da alíquota do ICMS. Junta isso ao fato de que você nem crédito fiscal vai poder tomar sobre ICMS mais, então vai ter um desestímulo gigantesco para ter benefício, para você, digamos, brigar por ter uma alocação de uma atividade específica num estado específico, por ter uma contrapartida de benefício de ICMS. Vai cair muito apelo. Porque se por um lado o benefício vai diminuir porque a alíquota vai diminuir, por outro lado vai passar a ser tributado para o imposto de renda e contribuição social. Então ele vai dar com uma mão e vai tirar com a outra. Então, vamos ter que olhar para a malha logística hoje, urgentemente. Então, só queria deixar esse recado. Eu fico pensando, esse último comentário, o tamanho de relevância que tem esse último comentário para fins de quem está planejando plantas em vários estados e que sempre sempre postavam no benefício do ICMS do estado. Exato. Então, exatamente. Nossa. É realmente uma lição de casa bem complexa de fazer, né? Mas eu acho que o importante, o alerta que tem que ficar aqui nesse webcast hoje, o recado é, atenção, a gente está pensando que a gente tem até 2032 para se planejar. Não tem. Né? Não tem. A gente vai realmente ter que antecipar o máximo possível todas essas iniciativas, justamente porque eles estão pegando de outra forma, entende? Eles estão querendo tributar agora, sem benefício fiscal nenhum para IRCS, a partir de 2028. Então, de fato, o impacto vai ser muito maior do que aquele que a gente está olhando só do ponto de vista de reforma tributária sobre o consumo. Tá? E aí, nesse sentido, nesse contexto maravilhoso de só notícias ótimas, né? O governo falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, já que eu acho que vocês estão tributando tudo errado na subvenção para investimento, faz o seguinte, ó, para débitos não constituídos, entra num programa de autorregularização incentivada, vai, faz o seguinte, já que você está querendo excluir um monte de crédito presumido nos últimos 5 anos, não tem decisão, e você não tem como me provar que você destinou, e eu vou te autuar na Receita Federal, faz o seguinte, como eu já estou te autuando, já estou te pedindo um monte de coisa, eu sei que muitas empresas já foram notificadas, faz o seguinte, coloca esses valores de IRCS dentro de um programa de parcelamento aqui, que eu vou te dar, inclusive, uma benesse maravilhosa. Vou deixar você pagar com precatório próprio ou de terceiro seus débitos. Aí você para, né, olha e fala o seguinte, poxa, mas eu acredito na tese da subvenção. Quem disse que eu não acredito e vou me autorregularizar? Eu não tenho nada para regularizar, né? Mas aí o discurso foi esse, o discurso foi, olha, vocês estão deixando de tributar, estão diminuindo a alíquota do imposto de renda de forma relevante em virtude de adoção de teses tributárias. Não façam isso. Aproveitem agora a chance que eu vou dar para vocês a partir de 30/11 e entrem no programa de autorregularização com benesses. Redução de multa e juros a 100%, redução de 100% dos juros de mora de no mínimo 50% a débito à vista, 48 parcelas mensais, utilização de prejuízo fiscal à base negativa e utilização de pagamento com precatórios. Pessoal, aqui eu quero chamar muita atenção. Esquece essa questão da subvenção, tá? Isso aqui vai valer para todos os tributos federais. Então, a gente está falando aqui de casos relacionados a PIS/COFINS, a IPI, a tributos previdenciários, um monte de coisa, certo? Então, é uma chance muito boa, de fato, de você se estruturar para limpar um passado que você não queira, eventualmente. E se eu posso usar precatórios para pagar isso,
eu acho que agora é um momento muito importante para sistematizar e organizar os valores e a documentação que fundamenta precatórios. Porque se a gente puder usar precatórios para pagar essas contas e limpar o passado, a gente já tinha uma perspectiva muito negativa de tempo de recebimento de precatórios. Por isso que tem um mercado tão grande de venda de precatórios, não é verdade, pessoal? Então, assim, na prática, a partir do momento em que eles colocam um programa desses, o que eu tenho sido muito procurada já desde o dia 30 de novembro é para fazer laudos de validação de cálculos para que os precatórios estejam redondíssimos, para sejam aprovados imediatamente para que possam servir como moeda de pagamento de débitos. Então, chamo aqui a atenção para vocês pensarem eventualmente nessas possibilidades, ok? Bom, próxima notícia. Crédito CMS do material intermediário. Pessoal, não é novidade, mas eu gostaria só de comentar aqui com vocês que teve de fato, né, aqui tem uma linha do tempo bem bonitinha, uma decisão da STJ em primeira sessão esse ano, evoluindo o entendimento do conceito de material intermediário como sendo aquele vinculado à atividade fim. E isso seria creditável para a ICMS. Aqui a gente coloca só algumas legislações de referência, né? Mas o fato é que algumas frases de efeito nos fazem refletir sobre o tema e eu acho que essa é uma boa notícia para todos nós, né? A partir do momento em que a gente tem uma decisão de cessão do STJ reconhecendo a possibilidade de apropriação de crédito de ICMS sobre material intermediário, isso traz um alento para nós, né? Em termos de, puxa, que bom, então é uma questão que realmente vale a pena ser analisada. Só que aí eu coloco uma questão importante para vocês avaliarem, tá, pessoal? A gente está numa véspera de reforma tributária. Se a gente levantar crédito de ICMS agora, que eu acho que é o momento ideal para isso, qual que é a tendência? Que o deságio, neste momento de troca de créditos, saldos credores, né, seja baixo. Mas na véspera da entrada em vigor da reforma, o deságio começa a ficar alto. Por quê, Paula? Poxa, porque pensa comigo. Se a regra da transição da reforma tributária é que saldos credores até 31/12/2032 de ICMS só vão poder ser compensados em 240 meses, e não há no texto da reforma nenhuma previsão para negociação desses títulos, imagina como vai ser esse mercado nos próximos 5 anos, 5, 7 anos, 8 anos, né? De 23 a 32, né? 9 anos, então. Então, pessoal, o momento para levantar crédito é agora mesmo. E negociar, e contabilizar, e utilizar, e etc, etc. Justamente porque estamos na iminência de uma reforma tributária que vai modificar completamente o mercado de negociação desses créditos. Então, pronto. Kiran, primeira notícia boa do dia. Evolução do conceito de material intermediário para ICMS, tá? Legal, estava esperando que aquelas primeiras não pareciam boas notícias, então estava esperando as boas notícias. Bom, mas era a única, tá? Coitada. O resto a gente vai ter que olhar para o balanço de uma forma muito cuidadosa. Olha só o que aconteceu. Havia aqui uma discussão sobre crédito de uso de consumo para exportações, né? E a discussão era se créditos decorrentes de aquisição destinado ao ativo fixo e uso e consumo da empresa poderiam ser considerados como créditos financeiros e não físicos. E estava ganhando a 5-1, e aí o tema 633 agora foi julgado pelo STF e perdemos, 6-5. Então, para quem estava correndo atrás dessa tese, lamento informar, mas estamos perdendo, tá? Como na guerra. DIFAL. Nossa, pessoal, isso aqui foi muito importante que aconteceu, mas muito, muito, muito importante que aconteceu. Olha só. Lembra que lá em 2022 a gente comentou que tinha saído uma lei complementar 190 e essa lei complementar tinha saído no comecinho do ano falando, olha, nos próximos 90 dias não vai ser aplicável essa lei complementar, mas dali para frente vai ser aplicável, você vai ter que pagar o DIFAL, né? O que dizia? Dizia que o DIFAL poderia ser cobrado pelos estados a partir de 5 de abril de 2022.
Esse é o que dizia a Lei Complementar 190. Qual que era a tese? A tese era que, como ICMS é um imposto, deveria prevalecer a anterioridade anual. E se a Lei Complementar tinha sido publicada em comecinho de 2022, ela não podia ser aplicável para o ano de 2022 inteiro. Só poderia ser aplicável a partir do ano de 2023. Muitas empresas ingressaram com ações, tá, sobre isso, ou depositaram judicialmente, ou conseguiram liminares, e não procederam ao recolhimento desse DIFAL em 2022. Caiu, pessoal. Veio aqui placar 6-5 para o STF, decidiu que tem que observar a anterioridade nonagesimal, ou seja, de abril a dezembro de 22, vai ter que colocar no balanço e vai ter que pagar o DIFAL. E por que a gente está falando disso? Porque a decisão veio agora. Agora. E a gente está em 2023, não estamos em 2022. Né, Kira? Então, é uma discussão que veio no último quarter de 2023. Para quem estava discutindo esse assunto, vai ter que discutir, primeiro, revisar, né? Qual a probabilidade de êxito em caso nas discussões judiciais que estão rolando? Continua êxito possível ou provável perda? Esse é o primeiro ponto. Porque com esse precedente aqui, se a gente for com provável perda, vira uma provisão no balanço, né? Certo? Isso mesmo. 23. Eu já ouvi de alguns advogados que eles ainda não vão mudar a perspectiva de ganho dessa discussão nas legal, porque foi a primeira decisão de mérito. De novo, é aquela velha questão processual. Vai ter embargos? Se tiver embargos, vai mudar? Teve alguma obscuridade na decisão que possa mudar em algum aspecto a decisão final dessa questão da prevalência da anterioridade? Difícil. Vai ter modulação? Enfim, todos esses elementos ainda estão em jogo. Então, tenho ouvido de alguns advogados que eles não têm a tendência de mudar a probabilidade de êxito de possível para provável perda. Mas é uma questão que tem que ser avaliada com muita cautela e com muita proximidade e, independentemente da discussão ser uma discussão de probabilidade de êxito, saber exatamente de quanto estamos falando é fundamental. Porque se for um valor muito relevante, ainda que seja um possível, né, Kiran, você me corrija se eu estiver enganada, se for um possível relevante, em tese pode até ser motivo de nota explicativa, né, Kiran? Isso, os possíveis têm que ser divulgados e os prováveis têm que ser divulgados e registrados. E fico imaginando todo mundo mandando justamente agora as suas cartas para os advogados para pegar a posição final de ano e pode ter surpresa na resposta. Exato. Então, muito cuidado aqui, acompanhar essa questão bem de perto, tá? Outra coisa que apareceu foi a incidência de OF sobre mútuos, tá? O STF definiu, tema 104, por unanimidade, que é constitucional a incidência de OF nas operações de crédito entre pessoas jurídicas. Não se restringe nas operações realizadas por instituições financeiras. Isso é uma discussão antiquíssima. E tinha muita gente que discutia e provisionava o valor, ou não provisionava, considerava isso como perda possível, né? Controlava como contingência e no fim 48, enfim. Agora veio a decisão do STF cravando por unanimidade que tem que pagar IOF nas transações intercompany de mútuos. Então, chamo aqui mais uma vez a atenção. Como a decisão de agora, quarto quarter, de novo, é uma questão para se olhar em termos de balanço também. E o que esperar para 2024? Bom, já antecipei essa questão da MP das subvenções, né, pessoal? Não vou nem voltar lá. Mas temos novidades com relação à DC 49. Olha só, pessoal, lembra da questão da DC 49? O que era isso aí? A gente estava discutindo justamente a questão da tributação das operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. O que é uma transferência do ponto de vista jurídico nesse caso? Não é uma operação de compra e venda. Então, você simplesmente dá a saída da mercadoria no estabelecimento A para o estabelecimento B, que pode ser no mesmo estado ou em estados diferentes.
mas está tudo embaixo do mesmo CNPJ matriz, certo? Ok. Então, é dentro da mesma PJ lá, mesma casinha. Bom, o que acontece na prática? No ADC 49, fomos surpreendidos por uma decisão que dizia que não tem que ser tributadas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ok. Só que nessa decisão, nesse julgamento, foi colocado um efeito importante, que a partir de abril de 2023, esse julgamento favorável aos contribuintes com efeitos futuros seria aplicável a partir do exercício de 24, tá? Porque assim, estava todo mundo tributando as transferências e transferindo os créditos, etc. O sistema funciona assim há 1000 anos, certo? Ok. E aí, como é que então ia ficar se eu não tivesse a tributação nas saídas? Como é que ia ficar essa questão do crédito? Gerou uma série de inseguranças. E aí, em abril de 2023, no julgamento favorável, com efeitos pró-futuro, veio a frase: exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. Poxa, que bom, né? Aí, todo mundo falou assim, puxa, então precisamos de uma regulamentação. O ideal seria que tivesse uma regulamentação específica de cada estado. Isso é o que precisa acontecer, tá certo? Ok. Senão gera muita insegurança jurídica, etc. Então, em outubro de 23, foi intentado um convênio, 174 que foi rejeitado, e agora em 1º de dezembro veio um novo convênio do CONFAS, 178, e trouxe as seguintes diretrizes. Transferência obrigatória de créditos, consignação na nota fiscal, não importa, ou seja, não significa que vai haver cancelamento ou modificação de benefícios fiscais concedidos pela unidade federada de origem. O que significa isso, pessoal? Vamos pensar no seguinte, eu estou no estado de São Paulo. O estado de São Paulo foi lá e me concedeu uma redução de base de cálculo. Eu ia pagar 18, pago 12. Só que, inclusive nas operações de transferência. Aí eu vou lá e transfiro a minha mercadoria de São Paulo para Minas. Numa situação normal, eu transferiria 12, por exemplo, tá? Só que aí com a decisão da STF, como é operação de transferência, não tenho que pagar mais nada, nem 12, nem nada, 0. Aí eu vou lá e falo o seguinte, tá bom, entendi, não tem que pagar nada, mas como é que o Estado de Minas vai reconhecer o crédito referente às minhas aquisições do Estado de São Paulo, que eu ia bater do meu débito, que agora não existe mais? Então, essa é a discussão que está sendo colocada aqui na mesa, entende? Então, o que esse convênio está dizendo é, pegue os créditos das suas aquisições do Estado de São Paulo e transfira para Minas, obrigatoriamente. Por quê? Porque como essa operação de transferência vai ser neutra, você vai poder pegar esses créditos e transferir para Minas. Para quê? Para que se Minas vender para um consumidor, compense nos seus débitos esses créditos. E aí eu falo o seguinte, poxa, não importa o cancelamento ou modificação dos benefícios fiscais? Não importa, mas lógico que afeta, né? Porque se eu tinha um benefício de 18 para 12 e agora é 0, muda todos os meus cálculos em termos de consumo de saldos credores por estado, certo? Então eu tenho que refazer todos os cálculos de projeções de consumo de saldos credores para quem tem saldos credores. E aqui, o projeto da Lei Complementar 116 de 2023, aprovado ontem à noite, prevê transferência facultativa, segue para a sanção presidencial. Então, pessoal, além desse convênio, tem um projeto de lei que foi aprovado ontem à noite, pessoal. Estou falando do dia 5/12, ontem à noite, que prevê uma transferência facultativa dos créditos. E foi para a sanção presidencial. Então, tem aqui um convênio dizendo que a transferência é obrigatória, mas também tem um projeto de lei complementar dizendo que vai ser facultativa. Resumindo, pessoal, como sempre, temos que acompanhar todos os dias, todas as horas e todos os minutos, e estamos à disposição, porque, meu Deus. Bom, enfim. Aí, mudando um pouco de assunto. Aconteceu uma coisa assim,
importantíssima agora no último trimestre de 2023, que foi a aprovação do projeto de lei 4173, que fala sobre ativos offshores e fundos. Aí você vai falar assim, mas Paula, aqui é um webcast para falar de pessoa jurídica. Sim, pessoal, eu sei. Mas, gente, todo mundo tem sócios, pessoas físicas, tem nas estruturas, né, especialmente empresas familiares brasileiras, temos muitas pessoas físicas que assistem aqui, que têm aplicações no exterior. Então, é importante, sim, comentar rapidamente esse tema. Esse projeto de lei, ele prevê a tributação a partir de 2024 de qualquer renda da pessoa física sobre aplicações financeiras, empresas controladas no exterior e trusts no exterior, e fundos de investimento no país, tá bom? Todos esses temas aqui. Qual que é a grande questão aqui, pessoal? A grande questão é que a pessoa física residente no país poderá optar por atualizar o valor dos bens e direitos no exterior informados na declaração de ajuste anual de pessoa física para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2023 e tributar a diferença para o custo de aquisição a alíquota de 8%. Aí você vai falar, Paula, mas qual que é a benesse aqui? Não estou entendendo, ele está mandando eu tributar aqui. Eu queria que não tributasse, né? A benesse é o seguinte, pessoal. Se você não tributar na partida 8%, você vai ter que tributar mais para frente para a tabela progressiva, 27,5%. Que, Paula? 27,5%? É. Não, Paula, não é isso não. Se for ganho de capital, se for considerado ganho de capital, seria 18 a 22. Mesmo assim, pessoal, é muito mais do que 8, concorda? Eles estão colocando aqui essa discussão justamente para chamar a atenção de que se você tributar agora, na entrada em vigor da legislação, você vai ter uma benesse, uma redução razoável percentual de tributação sobre essa diferença de valor de mercado entre valor de hoje, do que está na DAA, e o que é o valor de mercado do bem em 31 de dezembro de 2024. Veja, o que acontece aqui, pessoal? O que mudou radicalmente? Que eles estão querendo tributar a valor de mercado todas as suas operações de aplicação financeira, suas participações societárias, trusts e fundos. Isso daqui é uma norma muito importante porque ela inseriu no sistema jurídico brasileiro uma tributação em bases universais de pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que estão controladas por pessoas físicas no Brasil. Isso nunca existiu. Isso só existia para pessoa jurídica com pessoa jurídica. TBU, né? O famoso TBU. Agora, para empresa que tem imposto de pessoa física, não existia. Então, isso é uma novidade muito relevante. Você imagina só que agora você não vai tributar tudo isso aqui mais para o regime de caixa. Não é só quando você distribuir dividendos da sua empresa lá fora aqui para o Brasil, para a sua declaração de pessoa jurídica, pessoa física. Não é só que se distribui dividendos. É todo ano, dia 31 de dezembro. Invariavelmente. Pelo valor patrimonial. Então, é um impacto gigante, tá? Então, aqui eu queria só chamar atenção para essa norma. Vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2024. Tá? E aí, por último, juros sobre capital próprio. Pessoal, estava olhando hoje, saiu uma matéria interessantíssima do Poder 360, onde eles mostram gráficos. Sabe o que aconteceu nesse último ano de 23? A alíquota efetiva de imposto de renda de IRPJ e CSLL caiu 3 a 4% no Brasil, porque houve um acréscimo de pagamento de R-Fonte sobre JCP de 14%, 15%, 30%, uma coisa loucura. Por que está acontecendo isso? Por causa disso aqui que eu vou falar agora. O PL 4173, isso é notícia quentíssima, tá? Que estava sendo discutido para ser votado ano que vem, acabou de mudar. Hoje de manhã eles publicaram que eles introduziram a discussão da não dedução do JCP nas bases do IRCS na medida provisória da subvenção, que eu falei lá no começo do nosso seminário. Então, se passar a MP da subvenção, o texto do JCP, da não existência mais JCP, vai junto. Então, é verdade que precisamos ficar atentos
de distribuir todo o JCP possível até 23. Então, o nosso temor está se concretizando. Precisamos estar muito atentos. Estamos em dezembro, que seria o último mês para deliberar a distribuição do JCP. Se a gente vir que essa MP vai passar. A gente não sabe se vai passar ainda. Mas e se passar? Vamos ter realmente um desafio muito grande pela frente, tá? Então, já fiz todo o meu papel de apocalipse zumbi. Mas vou voltar aqui a câmera para te ver. Mas estou pensando que só neste último ponto, o que você está dizendo que a gente poderia estar aqui, sei lá, como que a gente sabe que eu fico pensando, estamos na última semana do ano e estamos esperando para saber se o MP seria aprovado ou não, e a gente tem que ter tudo pronto para pagar o JCP, tudo acumulado de todos os anos, de todas as formas possíveis, tomar empréstimo para pagar isso, tem que estar tudo pronto para o último dia do ano para pagar isso. E eu fico pensando, porque a gente não sabe quando que acontecer isso e não pode tomar o risco de perder esse benefício. Então, vai estar todo mundo... Vai estar todo mundo tão pronto para que no último dia do ano vai pagar um valor enorme de JCP para não perder benefício. E o momento para se olhar, você que está aqui nos ouvindo e que trabalha numa multinacional estrangeira, com filial aqui no Brasil, subsidiária no Brasil, é o momento para se olhar os tratados para evitar dupla tributação. Porque não é simplesmente eu ir lá fazer o cálculo JCP, tacar, né? Não. Tem que olhar muitas questões aí. Então, a gente sabe que JCP acumulado é uma coisa e retroativo é outra. O retroativo não tem embasamento jurisprudencial. Tem que avaliar. Eu tenho que retificar todas as ECF? Não é assim. Tem que olhar para tudo com muito cuidado. Não é um negócio simples. Aí você vai falar, não, mas Paulo, o cálculo é muito simples. Não, tudo bem. O cálculo é de menos. O problema é tudo que está ao redor. Então, esse IR fonte que eu vou pagar no Brasil vai ser creditável no país para onde eu vou remeter? Como é que vai ser a tributação desse JCP lá? Vai ser considerado como dividendo ou como receita financeira? Nesse caso aqui, que eu tenho tratado para evitar dupla tributação, por exemplo, Brasil e Japão, não aplica 15%, aplica 12,5%. Eu posso creditar lá ou tem uma disposição lá no Japão que diz que esse valor não acreditava no Japão? Tem que olhar para os tratados de tributação. Não é o suficiente você fazer suas seleções de casa e de calcular o quanto é o benefício. É um tema um pouco mais amplo, mais complexo. Então, vale a pena aí chamar super atenção para esse tema agora. Aqui. E pode afetar, né? Grandemente, né? Porque a depender da decisão da administração. Exatamente. E talvez acho que você não citou a reforma de consumo. Provavelmente de propósito. Pois é. Eu dei umas pinceladinhas, vai. Então, mas acho que é válido. 5 minutinhos, pode ser, Kiran? Isso, pode ser. Lá. Maravilha. Isso. Então, para falar um pouquinho sobre a reforma, pessoal, deixa eu só colocar no slide do obrigada. Obrigada, né? Eu sou menino. Então... Olha só, que interessante, né? Como é que estamos com relação à reforma da tributação sobre o consumo? Eu não vou falar amplamente sobre o tema, só vou falar sobre o andamento hoje, porque a gente vai fazer um webcast especial só sobre isso, lembra, Kiran? Vamos fazer um especialíssimo sobre isso. Então, não quero que vocês nos acompanhem todas as vezes aqui, então eu não vou ficar dando spoiler. Mas eu acho que é válido, né, compartilhar com vocês que o texto sofreu algumas modificações no Senado, sim. Das modificações que eu observei, uma das mais relevantes na minha visão foi a introdução de uma proposta de teto da alíquota referencial do IBS e da CBS, tá? Para que os estados não tenham 100% de autonomia para definir suas alíquotas. Isso eu achei super importante, essa mudança que foi introduzida pelo Senado. Não vou entrar no mérito das outras.
E agora estamos no seguinte momento. O texto voltou para a Câmara dos Deputados. E aí o que está sendo avaliado é ou se aprova tudo de uma vez agora, ou vai haver uma aprovação fatiada. Mas como vai ser essa aprovação fatiada? Tudo aquilo sobre o qual já haja consenso entre a Câmara dos Deputados e o Senado vai ser publicado e promulgado já. E é bastante coisa, tá, pessoal? Já com isso, já muda completamente o sistema de tributação sobre consumo no Brasil. Só com o que é de consenso. As questões onde houve alteração proposta pelo Senado, se não der tempo de votar esse ano, vota no que vem. Mas aí é mais uma leva, tá certo? Agora, só o fato de ser aprovado que já tem consenso já muda radicalmente o nosso sistema. Isso que eu queria deixar de recado final, sabe? Então, pode ser que a gente diga, não vai ter reforma sobre o consumo, não vai passar esse ano, não sei o quê. Bom, se passar fatiado, já vai mudar tudo. Entendeu? Já vai mudar muita coisa pra gente. E eu acho que para melhor, tá? Obviamente que eu não posso dar essa opinião em nome de todos os consumidores, de todos os pagadores de impostos, porque nós sabemos que essa reforma está predominantemente propondo uma redistribuição de carga entre os prestadores de serviço e as indústrias. Eu não vou mentir. A gente sabe disso, né? Então, obviamente que falar que vai ser bom tem que ser, obviamente, analisado e ouvido com filtros, né? Estou pensando aqui na tributação sobre o destino, na fim da guerra fiscal, na simplificação da legislação, na unificação das alíquotas. É nisso que eu estou pensando quando eu digo que tem aspectos positivos, tá bom? Acho que é isso, Kiran. Não quero mais dar spoiler, porque eu quero fazer um webcast só sobre ansiosamente. Isso, legal. Estamos esperando para a finalização para a gente fazer um webcast sobre isso. Então, vamos para as perguntas aqui. Temos aqui de Fernando de Castro Teixeira perguntando caso seja aprovado a MP do JCP ainda em 2023, nós ainda vamos poder pagar em 2024 se for relativo a 23 ou ele a pergunta, eu entendi. A pergunta, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, Paula, se passar isso daí, né, que você falou do JCP, eu posso pagar em 24? Desde que, desde que você tenha deliberado a distribuição para a competência de 23. Entendeu? Esse aqui é o negócio. Ou seja, tem que ter a deliberação formalizado e feito no ano 23 e registrado nas demonstrações financeiras 23, porque senão não vai valer. Legal. Exatamente. Tem um monte de pergunta para a Jéssica também, viu? Eu vi que tem muita pergunta para mim, mas... Eu fui respondendo as minhas perguntas aqui, por isso, para otimizar o tempo. Eu vi que não tem mais suas perguntas, pô. Pegadinha. Eu fui respondendo, enquanto você estava aí. Muita eficiência. Não, tá ótimo, querida. Tem mais alguma que você... Olha só, tem uma pergunta aqui que eu quero te perguntar para você, Kiran. Olha só, no caso do DIFAL, né, que eu estava comentando aqui com você, com todo mundo, né, que teve essa decisão onde os contribuintes vão ter que calcular, eventualmente, o passivo de abril a dezembro, né, de 22, né? Se, eventualmente, houver uma mudança de probabilidade de êxito, né, por parte dos advogados que patrocinam as causas, e esse assunto for considerado como perda provável, né? A pergunta aqui do João, da Vivo, é se esse seria um caso de restatement ou seria um caso de reconhecimento de passivo em 23. Então, a primeira coisa seria que você muda vamos dizer, a probabilidade de perda na medida que você tem fatos novos. Então, a questão vai ser em que momento que teve esses fatos novos. E aí vai ter que ver vamos dizer, todos os fatos que teve desde 22 até até dezembro
23 para decidir em que momento que teve os fatos novos que mudaram a posição de probabilidade que requeria o registro da provisão. E aí, espero que existem fatos que suportam que faz isso no último trimestre do ano, se fosse registrado agora no último trimestre, mas o processo que seria feito seria isso. Você vai ficar analisando o embasamento da mudança da posição para entender que são os novos fatos que mudaram a posição. Perfeito. Estou vendo aqui mais outras perguntas. Nossa, tem muita pergunta, né, Kiran? Isso. Que coisa boa. Você quer selecionar alguma ou quer que eu vá respondendo algumas coisas aqui? O que você prefere? Eu não sei se você quer, de novo, eu não sei se você tiver algo escolhido que você quer responder, ou senão eu vou pegando aleatoriamente aqui para te responder. Tá. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem bacana. Olha só, né? Estão perguntando como é que vai ficar o compliance na reforma tributária sobre o consumo, tá? Fernando, olha só que interessante sua pergunta, né? Porque é justamente um tema que eu estou estudando bem proximamente, porque eu trabalho muito com compliance, né? Obrigações acessórias e tal, fiz parte do grupo de desenvolvimento da SD e da SF no GT48 lá do SERPRO, e uma coisa que eu estou observando é que existe uma intenção muito forte de usar o sistema da nota fiscal eletrônica para trazer para os contribuintes uma declaração de cálculo do IBS da CBS pré-preenchida, o que já seria um avanço muito grande com relação ao que a gente tem hoje, onde a gente tem que gerar todas as informações para imputar dentro das obrigações, né? Vejo, assim, que precisamos ainda trabalhar muito em termos de desenvolvimento de força dos contribuintes, e voz dos contribuintes, para aprovar, eventualmente, aquela lei complementar que foi discutida neste segundo semestre, comentando sobre a obrigatoriedade da instauração da nota fiscal eletrônica para todos os contribuintes, trazendo uma obrigação acessória que congrega todos os SPEDs. Então, eu acho que tudo isso a gente precisa continuar acompanhando e fazendo força, né? Fazendo coro para que seja aprovado, porque esse ano não passou, foi vetado pelo presidente, porque, sob a alegação, né, obviamente, sobre a justificativa dentro do veto, de que o governo não teria sistemas ainda, os sistemas necessários para fazer essa virada de chave em termos de obrigações acessórias, tá? Mas, se a gente continuar batalhando por isso, eu acho que vejo com bons olhos aí um avanço até a data da introdução da reforma sobre o consumo, que seria 2026, tá? O que mais? Diga, Kiran, tem mais alguma coisa aqui que... Pegando aleatoriamente aqui, pode ser... Maria Souza perguntando, em relação ao PL 4173, como fica a parcela isenta do ganho de capital de renda variável? Essa é uma boa pergunta, Maria Souza, né? É uma boa pergunta. Eu prefiro, Maria, se você não se importar, me aprofundar um pouquinho mais no tema para poder te responder. Porque a forma como o projeto de lei, enfim, está estruturado, é para que você simplesmente pegue o valor de mercado e compare com o valor de custo que está reconhecido na sua declaração, tribute a diferença a 8% na entrada. É assim que está escrito. Então, ele não... essa ponderação que você colocou aqui é uma ponderação que seria resultante de uma interpretação sistemática da legislação, tá? Então, eu gostaria de fazer isso com mais calma para a gente poder, eventualmente, trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Isso. Estou vendo aqui que o pessoal reclamando aqui que não é fácil trabalhar na área fiscal desse país, eu concordo. Ainda bem que eu escolhi essa profissão, porque não vou ficar desempregado, se Deus quiser. Exatamente. Pelo menos fique feliz que não vai ficar desempregado. Pelo menos para os próximos 10 anos. Ai, gente do céu.
Bom, acho que é isso por enquanto, tá? Eu vou ir respondendo as outras perguntas aqui no chat, tá, Kiran? E aí, pode me interrompendo aqui, estou à disposição, tá bom? Legal. E, Jéssica, você já conseguiu responder? Aliás, estou vendo aqui, tem uma pergunta aqui do Leonardo Barbosa Ferreira, perguntando, no novo relatório do ESG, terá um foco maior na materialidade financeira ou ele terá, que deve ser utilizado, a dupla materialidade do ESG? Então, depende do relatório a ser utilizado. O relatório que seria utilizado no Brasil, que foi adotado pelo CVM, CFC, ou seja, o relatório do ISSB, que está vindo para o Brasil e seria publicado as mesmas normas em português pelo Comitê Brasileiro de Sustentabilidade, de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS. Naquela norma, a definição de materialidade é alinhado com a definição de materialidade das demonstrações financeiras. Então, é algo que fica alinhado, isso tem um conceito de materialidade, o que vai ser importante para o investidor. O conceito de dupla materialidade acho que é algo que eles estão usando nas regras europeias do CSRD. Então, mas para nós aqui, talvez o mais importante vai ser o conceito material para investidor. Acho que já estamos aqui quase no final de nosso tempo e talvez eu só vou pedir para os comentários finais. Eu não sei se, Jéssica, você quer colocar algum comentário final? Acho que eu acabei colocando meu comentário final quando eu terminei a apresentação, né? Que é essa questão de avaliem quais são as questões mais relevantes para a sua companhia, para que vocês possam fazer os assessment do que seria o impacto na demonstração financeira. Legal. Obrigada pelo tempo, Kira. Obrigada a todos pela participação. Muito obrigado, Jéssica. E Paula, algum comentário final? Sim. Queria dizer que não podemos perder as esperanças, que nós temos que continuar nos informando muito para que a gente possa extrair o melhor possível do cenário bem adverso de tributação que nós temos no Brasil. Acho que estamos num momento de muitas mudanças, tá? Como vocês viram, tivemos diversas questões que podem afetar o último trimestre de 2023 ainda. Então, muita atenção, vamos compartilhar esse material com todo mundo. E gostaria de me colocar à disposição sempre, eu e todos os nossos sócios aqui de Tex, para que vocês possam nos contatar a hora que precisarem, para tirar dúvidas e ajudá-los nessa reta final aqui de final de ano, né? Porque a gente sabe que tem poucos dias úteis até o final do ano, né, Kira? Isso, então, e que todo mundo corrida, né? Exatamente, e todo mundo vai ficar lá esperando a definição do JCP e como celular, com todo mundo com o celular gravado dos consultores fiscais para definir esse tema. Maravilha. Isso. Muito obrigado, Paulo e Jéssica. E agora chegamos no ponto mais importante do webcast, quando o Rael vai nos falar de quem levou o chocolate. Olá, Kirian, bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Fernando de Castro Teixeira, da cidade de Goiânia. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Fernando. E aí, para avisar, nós não temos mais o requerimento de fazer a prova no final. Então, simplesmente, pelas aquelas pessoas que estão nos acompanhando, o fato que você participou por mais que 1h30, você automaticamente recebe certificado e automaticamente você atendeu os requisitos de nosso treinamento. Aí eu só quero lembrar que na semana que vem, às 9 horas na quarta-feira, a gente vai falar sobre instrumentos financeiros, é mais complexo, que a gente sempre, no final do ano, a gente sempre tem uma série de discussões e dúvidas sobre os principais linhas do balanço que tem o tema de instrumentos financeiros. Então, a gente vai falar dos principais temas que impactam a caixa, CONSA-CBR, o recebível curto prazo e longo prazo, o tema dos empréstimos, o tema das operações de hedge
e as outras implicações de instrumentos financeiros que tem no final do ano. Então, a gente vai ficar aqui para alertar nas temas recorrentes aqui, que tem gerado o maior número de perguntas, e também para tirar as dúvidas para quem quiser dúvida. Então, a gente não tem mais a questão da prova, e com isso chegamos no final de nosso webcast de hoje. Então, eu agradeço a participação de todo mundo, todos e todas, e espero ver todo mundo na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira. E muito obrigado para a nossa equipe de apoio aqui, Rael, Joyce, Ana, Cristina e todos os outros da equipe de apoio que faz possível a gente rodar nossa webcast semanal. Muito obrigado e até semana que vem.